Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Gama Imagem Podcast. Comigo, Heloísa Amorim, com o Dr. Rômulo Gama, que aqui a gente está sempre trazendo um conteúdo novo, relevante, desmistificando também muitos assuntos relacionados a exames por imagem. E hoje um assunto bem pertinente, a gente vai falar sobre exames de imagem ligados à neurologia, também a doenças do cérebro, não é isso, Dr. Rômulo? Seja bem-vindo. Exatamente, bom dia. É excelente esse assunto, já que eu fiz pós-graduação na área de doenças do cérebro e da coluna vertebral, área de neurologia em exame de diagnóstico por imagem. E hoje a gente vai aprender para o que servem os exames de diagnóstico por imagem nas doenças do cérebro e da coluna, exames na neurologia. E deixa eu reforçar aqui, né? Esse é um podcast da Gama Imagem, essa clínica de excelência que tem profissionais de alta qualidade, capacitados, prontos para lhe atender, localizado no coração de Campina Grande, no bairro da Conceição, não é isso? Exatamente. Em Campina Grande, estamos no bairro da Conceição, na rua João da Silva Pimentel, 391, Campina Grande. Venha nos conhecer. Fazemos exames de diagnóstico por imagem de excelência, com tecnologia para fazer seus exames cada vez melhores, com a equipe treinada e habilitada para cuidar bem de você. Então, vamos começar, né, doutor? Queria que o senhor explicasse quais são esses exames de imagem que são mais utilizados para diagnosticar, né, doenças relativas, por exemplo, a doenças no cérebro. Os exames de diagnóstico por imagem, eles sempre tiveram um papel de excelência no diagnóstico das doenças do cérebro e da medula espinhal. Há cerca de 50 anos ou menos, eles evoluíram muito. Veio primeiro a tomografia computadorizada, onde a gente conseguiu fazer imagens do cérebro. Começaram com baixa definição, hoje consegue-se fazer tomografia com exames de alta definição. E chegou a ressonância magnética, um exame de excelência, onde a gente consegue ter exames de qualidade com alta definição de imagem. E nesses últimos anos, chegaram a inteligência artificial e aparelhos modernos, onde a qualidade de exame cada vez melhorou. Alta definição de imagem, tempo curto de exames. Isso quer dizer o quê? A gente consegue fazer os exames mais rápidos, o paciente precisa ficar menos tempo dentro da máquina de exame, que ninguém quer ficar muito tempo dentro daquela máquina de exame. E aí a gente consegue fazer diagnóstico precoce, diagnósticos que vai ajudar no tratamento precoce, na reabilitação desse paciente. Então, ressonância e tomografia hoje fazem toda a diferença no diagnóstico precoce e na conduta desse paciente com distúrbios neurológicos e também diagnósticos diferenciais. Quais são essas indicações, né, mais específicas para fazer esses exames de imagem para detectar essas doenças do cérebro? Interessante, pergunta muito importante. Primeiro, conduta inicial. Consulta médica. Então, tudo começa na consulta médica, onde o médico vai fazer a avaliação, a anamnese, o exame físico. E a partir do exame físico, principalmente na área de neurologia, se detectar alguma alteração no exame neurológico, vai indicar o exame. Alguns exames podem ser indicados a tomografia, outras situações a ressonância magnética. E a partir dali, se ele tiver algum distúrbio neurológico, algum grau de distúrbio de comportamento, alguma suspeita de uma demência inicial, alguma alteração na anatomia e na anamnese dos pares cranianos, o médico clínico geral ou neurologista vai indicar o exame de imagem. E aí, o exame de imagem vai poder fazer um diagnóstico mais preciso para poder começar o tratamento desse paciente. E a gente fala muito sobre esses avanços na tecnologia, mas na área ligada à imagem. Como é que esses avanços no setor tecnológico eles têm impactado o diagnóstico final, né? Por exemplo, de algumas dessas doenças? A gente se fala muito hoje em dia em relação ao comportamento do ser humano. Então, muitas vezes, você tem um familiar, ele começa a mostrar alguma alteração no comportamento, algum esquecimento das atividades do dia a dia, onde colocou a chave do carro, onde guardou determinado objeto, com as lembranças do dia a dia com a família, com os parentes próximos. E aí, uma das coisas que existem mais pesquisa em relação às demências, pois as demências ela pode estar relacionada mais frequentemente ao Alzheimer,
né? Mas elas podem estar relacionadas a algumas outras patologias. E a ressonância magnética ela tem esse fator importante de que conseguir fazer um diagnóstico diferencial. Algumas situações, algumas doenças são tratáveis. Por exemplo, uma hipertensão intracraniana, né? Uma lesão tumoral que está iniciando e está também associada àquele grau de demência naquele paciente, quando diagnosticado de forma mais precoce, pode fazer o tratamento e o tratamento ser a solução definitiva daquele quadro demencial daquele paciente. Algumas vezes, a ressonância vai me mostrar também algumas alterações morfológicas. Na situação do Alzheimer, algumas áreas cerebrais que são responsáveis pela nossa memória, como o lobo temporal, o hipocampo, eles vão reduzir na doença de Alzheimer. Algumas outras situações, demência frontotemporal, algumas outras áreas cerebrais vão ter essa redução. Então, a ressonância consegue me dar informações acerca do diagnóstico diferencial. Então, é muito importante a consulta médica, a avaliação médica, e aí entra a ressonância como um importante instrumento de diagnóstico diferencial para realmente ter assertividade no diagnóstico. E ainda falando, doutor Rômulo, dessas doenças neurodegenerativas, o mal de Parkinson também, ele é uma doença também, né, desse grau aí neurodegenerativo. Ele também consegue ser detectado de maneira precoce com exames de imagem? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e é um assunto muito valorizado, inclusive é o tema do meu mestrado e do meu doutorado, que eu fiz em exame de imagem e doença de Parkinson. Olha só. A ressonância magnética, ela ajuda inicialmente em separar o que a gente chama de síndromes parkinsonianas, né? As síndromes parkinsonianas são pacientes que apresentam alterações relacionadas ao movimento, né? Aqueles tremores frequentes, aquelas paralisias e você não consegue mexer, você fica muitas vezes com dificuldade no seu dia a dia, mas elas, na maioria das vezes, estão relacionadas à doença de Parkinson, que são doenças relacionadas ao metabolismo, relacionadas aos núcleos da base, né? na produção de substâncias que ajudam nesse nosso dia a dia. Mas existem outras doenças que fazem parte das síndromes parkinsonianas, como paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, que ela pode simular uma doença de Parkinson. Porém, os achados na ressonância magnética vão me ajudar a fazer esse diagnóstico. Para eu pensar, é uma doença de Parkinson ou é uma outra doença que compõe as famosas síndromes parkinsonianas. E aí a ressonância, ela me ajuda nesse primeiro momento. No segundo momento, a ressonância magnética ela pode me fornecer achados metabólicos. Então, determinadas áreas cerebrais, elas podem diminuir a produção de determinados metabólicos através da espectroscopia. É uma sequência realizada na ressonância magnética, a espectroscopia, que estuda o metabolismo de substâncias na área onde eu queira estudar, na situação aí, o cérebro. Então, ela me dá informações do aumento ou redução de determinados metabólitos cerebrais. Ela pode me ajudar a dizer se existe uma doença metabólica que está ocasionando aquela alteração de movimento nesse paciente. Também afastando a possibilidade de doença de Parkinson ou confirmando a situação de doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson é um diagnóstico clínico, né? O exame de imagem entrará sempre como complemento. Para quê? Para afastar algumas outras doenças que podem simular a doença de Parkinson. Mas aí também muito importante, né? Assim, essa complementação, porque acredito que para um médico, né, que está com esse paciente ali que pode estar sendo investigado por ter o Parkinson ou doença de Alzheimer, para fechar o diagnóstico, às vezes pode ser até um pouco mais complexo, né? Mas o exame de imagem, ele é quase um dos fatores determinantes para poder esse médico conseguir fechar esse diagnóstico e tratar de forma mais assertiva esse paciente. Exatamente, porque o exame de imagem, isto é, a ressonância magnética, ela vai afastar todas as outras possibilidades, né? E no meio dessas possibilidades podemos encontrar doenças que são tratáveis e solucionando essa patologia, como já falei, uma hipertensão, uma hipotensão craniana, um tumor cerebral,
pode vir a ter sucesso terapêutico resolvendo a situação daquele paciente. Então, o diagnóstico diferencial faz parte do processo para finalizar e chegar a um diagnóstico assertivo para aquele paciente. E a ressonância é um instrumento fantástico nessa utilização. E é possível, doutor Rômulo, identificar evoluções de determinadas doenças através dos exames de imagem, né? Ela tem a capacidade de revelar detalhes dessas doenças, como o senhor já vem dizendo aqui? Exatamente. Hoje temos a volumetria cerebral, inclusive será um passo diferencial na ressonância da gama-imagem, onde estaremos implantando brevemente. E aquele paciente que tem determinada doença neurodegenerativa, nós conseguimos mapear todas as estruturas cerebrais e fazer a evolução quantitativa cerebral desse paciente. Então, aquele paciente que já tem um diagnóstico clínico de doença de Alzheimer, um diagnóstico clínico de doença de Parkinson, e durante o decorrer do tratamento começou a ter uma evolução não satisfatória, começou a apresentar aumento da demência, começou a apresentar perda de força, perda muscular, alteração de memória. A gente consegue mapear as áreas e comparar com o primeiro exame de base. Então, eu vou dizer para o médico, olha, o lobo temporal, o hipocampo dele reduziu um percentual em relação ao exame anterior. E a gente consegue fazer esse acompanhamento longitudinal desse paciente. Uhum. Isso é uma evolução, né, que a ressonância pôde dizer. Isso, quando eu fiz o doutorado na USP com os pacientes, fazendo a análise de todo esse banco de dados dos pacientes com Parkinson, estava em início laboratorial, era só utilizado na indústria. Então, a gente conseguiu mapear aqueles pacientes de Parkinson que tinham mais alterações demenciais, determinada estrutura cerebral estava mais reduzida comparada ao paciente que não tinha alteração de memória, o paciente que tinha doença de Parkinson, que tinha mais alterações no membro superior direito, no membro superior esquerdo. Então, isso estava em análise e hoje a gente já está brevemente colocando em prática na gama-imagem para a gente acompanhar longitudinalmente esse paciente. Então, isso é uma evolução e, tratando de evolução, a gama-imagem estará sempre presente para oferecer o melhor para você. Sempre à frente, né? Sempre pensando além. E aí, doutor, o senhor está falando sempre dessa evolução, mas dentro, né, desses desafios ainda de evolução, que muitas vezes esbarra, né, também com a questão da tecnologia, ainda tem alguns desafios de exames de imagem e em identificação mesmo em doenças neurológicas, ainda tem alguns desafios? O exame de imagem ele evoluiu e melhorou muito no decorrer do tempo, né? Uhum. Outra sequência que melhorou a detecção e a diferenciação foi a chamada perfusão cerebral. O que é a perfusão cerebral? É um exame realizado na ressonância magnética, onde utilizamos o contraste e eu vou estudar a perfusão, quer dizer, a vascularização do tecido cerebral. Então, vou identificar se determinada lesão é hipervascularizada, é hipovascularizada. Eu vou conseguir detectar se determinada lesão, a parte mais periférica é mais vascularizada, a parte mais central é mais vascularizada e ajudar no diagnóstico diferencial, principalmente quando eu trato de uma doença inflamatória, infecciosa, de uma doença tumoral. Então, essa diferenciação pela ressonância magnética melhorou muito com a perfusão cerebral. A espectroscopia de prótons, onde eu faço o estudo metabólico cerebral. Então, determinadas doenças infecciosas alteram determinados metabólicos, enquanto as doenças neoplásicas, outros. As doenças desmelinizantes, como a esclerose múltipla, alteram outros metabólitos. E o acompanhamento longitudinal. Então, a ressonância, hoje, na área de neurologia, está sempre à frente. Na área das doenças da coluna vertebral, é outra área que a ressonância permitiu uma evolução enorme na detecção das discopatias, na detecção das doenças da medula espinhal, nos politraumatismos. Quando eu trabalhei no SARA durante 15 anos, então, muitos daqueles pacientes que tinham traumatismo raquimedulares, né, acidente automobilístico, situações diversas, onde ele lesava a medula espinhal e algumas vezes fora em outros serviços,
diziam que ele não mais ia andar, não mais ia mexer. E o corpo, existe uma situação chamada plasticidade neuronal. Então, a ressonância hoje está sendo muito utilizada para esse acompanhamento longitudinal. No momento do traumatismo raquimedular, naquela situação aguda, existe um edema na medula espinhal que vai fazer o famoso inchaço da medula espinhal. Então, você vai ter que realmente dar tempo ao tempo e muitas vezes aquele paciente, ele melhora a sua potência muscular, a sua habilidade motora com o tempo. Então, a ressonância ela me permite fazer essa avaliação longitudinal na situação do traumatismo raquimedular. Nas situações mais simples, né, a famosa dor de coluna, e hoje a ressonância de coluna é muito utilizada nisso, é um dos exames mais requisitados, a ressonância magnética de coluna lombar, onde as discopatias, elas estatisticamente estão relacionadas ao maior absenteísmo, né, de trabalho. Então, a ressonância, ela consegue detectar se tem uma protrusão discal, se tem uma compressão neurológica e fazer o acompanhamento desse paciente, tanto no pré-tratamento como no pós-tratamento, se o paciente necessitar algum procedimento cirúrgico para aliviar aquela dor do paciente. Doutor, e em relação aos AVCs, né? Acidente vascular cerebral, a gente sabe que tem muito brasileiro que é acometido, mas também é um tipo de doença que ela pode ser prevista fazendo alguns outros exames. E aí eu queria saber, né, até tirar dúvida também, se nos exames de imagem é possível prever, né, a possibilidade futura daquele paciente ter um AVC. O exame de imagem, ele deve ser utilizado tanto na prevenção, né, quanto no diagnóstico, quanto no pós-tratamento. Então, a obesidade é uma pandemia, né, mundial, e ela está muito relacionada a diversas doenças. Aumento do diabetes tipo 2, aumento das doenças cardiovasculares, dentre elas o acidente vascular cerebral e o infarto agudo no miocárdio. Então, primeiro ponto, né, a gente tem que mudar nossos hábitos. Uma boa alimentação, sono regular, evitar um pouco o nosso estresse, que é difícil, né? Nosso dia a dia, e praticar exercício. Então, a gente tem que mudar nossos hábitos para fazer o primeiro ponto, uma prevenção. A nossa vida vai depender disso, né? Nossa longevidade. E se a gente quiser uma longevidade saudável, a gente tem que mudar. Primeira mudança vai ser em você mesmo. Aí, o segundo ponto, fazer sua visita regular ao seu médico, onde ele vai pedir os exames complementares necessários, vai fazer seu exame físico, e um exame que pode me ajudar a prevenir isso é o ultrassom de carótida. Veja bem, um exame simples, realizado no ultrassom, famoso Doppler de carótida. Por quê? Porque no Doppler de carótida a gente mede o que a gente chama de complexo médio intimal. A gente mede a espessura da parte mais interna da carótida. E, estatisticamente, ela está relacionada ao aumento de eventos cardiovasculares. Quando essa medida está aumentada, então, eu tenho um maior risco para ter acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. A partir dali, você tem que mudar o seu ritmo de vida. Seja não medicamentoso, hábitos de vida, alimentação saudável, sono, exercícios regulares, seja com necessidade de medicações, se os seus exames laboratoriais, como avaliação de colesterol, triglicerídeos, estiverem alterados. E estresse. A partir daí, fizemos a prevenção. Se você, porventura, tiver um evento cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, e estamos falando do acidente vascular cerebral, entram os exames de imagem no diagnóstico precoce e, se possível, naquele momento, o tratamento, que aí entra a radiologia intervencionista. No diagnóstico precoce, a ressonância tem um papel excelente. Nós temos uma sequência na ressonância chamada difusão. O que é que ela faz? Ela faz o diagnóstico precoce de áreas que têm hipovascularização cerebral, o famoso infarto cerebral agudo. Então, a gente consegue detectar a área que está morrendo devido a uma obstrução nos infartos
cerebrais isquêmicos, que a maior percentual é a isquemia, e também conseguimos avaliar o infarto cerebral hemorrágico, né? O infarto cerebral hemorrágico está mais relacionado à hipertensão arterial, que também é um problema de saúde coletiva, e a gente tem que fazer tudo no nosso hábito de vida para tentar controlar a nossa pressão arterial. A ressonância, fazendo esse diagnóstico precoce, vai facilitar o tratamento precoce, porque cérebro e tempo é vida. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, iniciar o tratamento, a gente vai ter menor área cerebral perdida. A partir dali, começa o tratamento. A partir dali, vai começar o processo de reabilitação neurológica, onde você vai ser acompanhado por um profissional e o exame de imagem vai poder te acompanhar para poder mostrar qual o grau de sucesso aquele tratamento teve naquele infarto e também, digo mais, prevenir outros, né? É importante até o senhor frisar realmente isso, né? Porque a gente já tem até mais comumente o hábito de fazer exames laboratoriais, né? Exames de sangue. Parece que os exames de imagem, com o tempo, eles foram estigmatizados como inacessíveis, longe, mas a resolutividade dele, né? A prevenção também, muitas vezes a gente está pensando, já estou com um problema, eu vou fazer o exame de imagem, mas é super importante a forma que o senhor está abordando, que é justamente o preventivo, o quanto ele mostra, né, ali para o médico, para o paciente, o quanto ele pode ali, naquele momento, virar a chave dele, e aí até, às vezes, muito mais resolutivo do que um outro tipo de exame, né? Isso é importante porque a gente sempre, na nossa rotina, a gente pega o paciente que já teve o AVC. Então, ele teve o AVC, aí ele vai fazer o exame de carótida. Nesse momento, ele quer começar a achar a causa do AVC, porque aí ele tem várias situações, alterações hematológicas, alterações nutricionais, e ver a possibilidade dele ter um novo AVC e evitá-la, né? Mas a gente podia fazer o contrário, né? Podia já fazer o exame preventivo e, a partir dali, mudar o hábito de vida, instituir um tratamento para ele não ter o primeiro AVC. E aí a gente vai chegando ao fim desse mais um episódio da Gama Imagem Podcast. Mas antes eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre essa importância, né, de realizar exames por imagem para prevenir doenças cerebrais, doenças neurológicas e não só procurar a Gama, né, quando o problema já estiver instalado. Até porque são exames super acessíveis, né, doutor? Que cabem em todos os bolsos, tem horário, tem equipamento de última geração e tem profissionais qualificados, não é verdade? Eu sempre digo aos meus amigos, nossos clientes, se dê um presente. Aproveite o mês do seu aniversário e visite seu médico. Faça sua consulta, veja como está a sua saúde, faça exercícios diários, estabeleça um horário de sono, diminua a utilização de telas à noite, por exemplo, para ter um sono saudável, uma alimentação regular. Isso vai ser importantíssimo para a sua saúde e a saúde de todos que estão ao seu redor, porque o exemplo carrega. O exemplo puxa tudo que está ao seu redor para um bom sucesso e você vai se sentir bem. A partir dali, da sua visita ao médico, ele vai decidir quais exames são importantes na prevenção daqueles acidentes cardiovasculares. E os exames neurológicos, eles ajudam demais nisso. Os exames de imagem, na detecção de doenças, na fase mais inicial da doença, é super importante, porque a partir dali é instituído um tratamento inicial, tá? E o prognóstico daquela doença, quando a gente inicia um tratamento assertivo no início da doença, você vai ter muito sucesso na terapêutica. Então, veja o radiologista, o exame de diagnóstico por imagem, como um processo natural de prevenção, de diagnóstico precoce, que pode ajudar você a ter uma vida mais saudável e uma longevidade do que você espera para você e para a sua família. Doutor Rômulo, muito obrigada. A gente vai se despedindo aqui, né, desse professor, gestor,
médico que sempre está aqui nos dando uma verdadeira aula, né? Porque não é só para quem já é do meio, mas principalmente para o paciente, que ele precisa entender a importância de todos esses tratamentos, esses exames, para prevenir, ter longa vida e viver mais tempo com quem ama, né? Com sua família. Então, prevenção é tudo, né? Exatamente. Então, os exames de imagem, junto com a inteligência artificial, junto com o tratamento de excelência, atendimento de excelência, eles formam um tripé para você ter acesso a exames de diagnóstico por imagem de alta complexidade, como estamos falando, é mais fácil para cuidar bem de você e da sua família. Então, se cuide. O resultado está em você. E lembrando, gente, que você pode ver e rever esse episódio no YouTube, Spotify. Entra lá também no site da Gama Imagem, que é gamaimagem.com.br. Lá você pode agendar seus exames, obter seus resultados, tirar todas as dúvidas. E em breve também mais novidade, né, doutor, no site? Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. A Gama Imagem fica localizada em Campina Grande, na rua João da Silva Pimentel, número 391, bairro da Conceição. Horário de atendimento de segunda a sábado, de 6 da manhã, já na segunda-feira? De 6 da manhã às 9 da noite. Às 9 da noite. Então, não tem desculpa, pessoal. E marque seus exames no nosso teleatendimento, das 6 às 9 horas, de segunda a sábado. Então, a gente vai ficando por aqui, vai se despedindo. Próximo episódio, mais um novo tema. Posso dar aqui o spoiler? Ou o senhor? Não, vou deixar para o senhor falar do próximo tema. Vamos falar sobre a importância do diagnóstico por imagem nas doenças ortopédicas, osteoarticulares. Como o diagnóstico por imagem tem ajudado no diagnóstico precoce e no tratamento dessas doenças. Então, a gente vai ficando por aqui, vai se despedindo. Até a próxima edição da Gama Imagem Podcast.